Deus! Então abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 4 e o verso de número 35. Aleluia! Marcos capítulo 4 e o verso de número 35. Glória a Deus. Diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava enchendo de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre um travesseiro. E eles o despertaram e disseram: mestre, não te importa que perecemos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse: acalma-te, mar, fica mudo. E vento, aquieta-te. E fez-se uma grande bonança. Então lhe disse: por que sois assim tão tímidos? E por que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar obedece? Entremente chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. E ao desembarcar, logo veio do sepulcro ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo. Amém? Glória a Deus. Quantos conhecem esse texto que nós acabamos de ler? O texto, ele vai nos dizer o seguinte: que depois que Jesus está ensinando, contando algumas parábolas para os seus discípulos, com a multidão junto, e aí Jesus quer levar os discípulos para um descanso, porque mais importante do que você fazer, mais importante de você fazer algo para Deus, é você estar em Deus, porque as nossas forças, elas só são renovadas quando nós estamos em Deus, e Jesus entendia isso. E aonde que estava a força, aonde que estava o poder de Jesus? O poder de Jesus e a força de Jesus, ele vinha diretamente de uma comunhão profunda, intensa e íntima com Deus. Quando nós entendermos que Deus, Ele é a fonte da nossa energia, Ele é a fonte das nossas forças. Por exemplo, eu acredito que todo mundo aqui tem celular, correto? E aí o celular é o seguinte: tem momento que a força do celular, ela acaba. É assim ou não? E o que você tem que fazer? Por mais viciado que você seja, embora eu veja muitas pessoas acorrentadas pelo um celular, mas embora você vai ter que parar esse celular de alguma forma, colocar a tomada, o carregador na tomada, ligar no celular e dar um tempo, embora alguns não dão um tempo. E é por isso que talvez o seu celular esteja com aquilo que o pessoal fala, esteja viciado. Ou seja, você carrega, 30 minutos depois ele está descarregado de novo. Quem já teve esse problema com o celular? Sabe por que é isso, irmão? Porque você não teve a paciência de deixar o celular carregar o tempo que ele precisa carregar. E aí ele viciou, ele tem uma forcinha,
um pico de força. Aí quando você começa a usar o celular, pá, descarrega, né? Olha para a pessoa que está do seu lado, não parece um pouco com você? Que não tira tempo para ter contato com Deus, para ter intimidade com Deus. Aí dá aquele pico, aí vem num culto como esse, recebe uma palavra poderosa, sai daqui cheio da graça de Deus, e quando chega amanhã à tarde já está desanimado de novo. Sai aqui todo empoderado, parecendo um príncipe de Deus, e amanhã, meio-dia, já está assim, ó. Por quê? Porque você só teve um pico de energia aqui, mas você não se reabasteceu verdadeiramente com Jesus, com Deus. E é por isso que Jesus Cristo sabia disso. Então a força de Jesus, a duração de qualquer ministério, a duração de qualquer caminhada na fé, ela vai depender do tempo de intimidade que você para recarregar as suas energias e a sua bateria em Deus. Por isso que tem muita gente que trabalha muito para Jesus, e chega um momento ele cansa, ele não quer mais saber de nada, sabe por quê? Porque não tem mais energia. Então Jesus entendia disso, e depois ele dispensa a multidão, e ele entra no barco, e aí ele vai atravessar de uma margem para outra, no mar da Galileia, que na realidade não era um mar, era um lago grande, lago de Genezaré. E aí ele vai dormindo, tranquilo. E aí, de repente, o que acontece? Vem o quê? Uma tempestade. Sem aviso prévio, sem informar nada para ninguém. De repente vem uma tempestade. E o vento começa a bater no barco, começa a forçar o barco, e água começa a entrar naquele barco. E os discípulos começam a ficar desesperados. E quando eles olham assim, Jesus Cristo está na popa do barco, ou seja, na ponta do barco. Ele arrumou um travesseiro e ele estava dormindo. Mas o que tem a ver estar dormindo? O problema não é que ele estava dormindo no meio da tempestade. Quem consegue fazer isso? No meio da dificuldade, Juliana, ficar tranquilo. Só quem tem intimidade com Deus. Só quem conhece a Deus. E para conhecer a Deus você precisa ter intimidade. E o interessante, por que aquele vento, aquela tempestade, ela veio do nada ali? Não é que ela veio do nada. É que Jesus, ele estava atravessando o mar, e ele ia entrar em uma terra que estava sendo dominada por Satanás. Ele está indo para a região onde tem um homem que nós conhecemos como Gadareno, que a Bíblia diz que tinha uma legião de demônios. Pastor, o que é uma legião de demônios? Uma legião era um grupo de soldados romanos que era composto de 5.000 soldados. Ou seja, aquele homem, aquele jovem, ele estava com 5.000 demônios no corpo. E o diabo sabia que Jesus ia libertar aquele jovem. E o diabo sabia que aquele jovem naquele dia ia ter o quê? Ia ter vitória, ia ser liberto. É por isso que do nada veio o quê? Uma tempestade. Então se você pergunta para mim nessa noite, pega aí, que nem o pastor Adriano disse, pega aí. Se você me pergunta nessa noite, pastor, estava tudo tranquilo, e de repente veio uma tribulação na minha vida, de repente veio algo de mal na minha vida, e eu não sei porquê, você não sabe, mas o diabo está suspeitando que depois de uma caminhada,
Deus tem algo maravilhoso para a tua vida, e é por isso que Ele levanta essa tribulação, essa tempestade, para poder mudar o teu foco, para poder mudar o foco que você tem. Porque depois dessa tempestade tem algo poderoso de Deus na tua vida. Depois dessa tempestade você vai celebrar. Ô pastor, não tinha nada a ver, até parece que a gente está conectando uma coisa com a outra. E está tendo uma conexão aqui, né? Com algo que vai vir no domingo, e a gente nem tinha combinado nada. Então, antes do jovem ser liberto, o diabo já vem até o barco e quer destruir aquele que vai abençoar. E os discípulos começam a olhar para Jesus e falam, como é? Aí talvez Pedro pergunte, como é que o camarada, no meio de uma tempestade, de uma dificuldade dessa, parece que a gente vai morrer, ele está dormindo. Você acha que Pedro chegou, ô Jesus, dá para o senhor levantar? Pedro falou, ei, o barco está afundando, e você está dormindo aí, você não se incomoda que todo mundo aqui morra afogado? Pedro estava desesperado, os discípulos estavam desesperados, mas aquele que conhecia Deus, que tinha intimidade com Deus, ele estava tranquilo. Ele estava no Salmo, deito e logo durmo, porque tu estás comigo, ó Senhor. Jesus Cristo levanta tranquilo, estende as suas mãos e diz, tempestade, para, vento, fica no teu lugar. Aí olha para os discípulos e falou, não entendi, por que vocês estão assim desse jeito? Vocês não entenderam ainda que Deus está no controle? E só não sabe que Deus está no controle quem não tem intimidade com Ele. Só não sabe que Deus está no controle quem não reserva tempo para ouvir a voz de Deus. Porque no meio da tempestade, Deus ainda está dizendo, sossegai, sossegai. Mas mestre, o mar se revolta, as ondas me dão pavor. Sossegai, sossegai. Então nessa noite, meu amado, eu não sei como você entrou aqui nessa noite, mas eu quero falar para você sobre tempestades que vêm na nossa vida. E o que é a tempestade? A tempestade é uma agitação atmosférica violenta, que muitas vezes é acompanhada de chuva, granizo, vento e raios, trovoadas e temporal. E o que aprendemos nesse texto que nós acabamos de ler, que eu acabei de ler e desenhar para você, eu contei uma história, para que você pudesse entender. A primeira coisa que a gente aprende acerca de tempestade, é que geralmente tempestade ela vem em dias tranquilos, em dias que você, sabe aqueles dias que você não está esperando. Olha o que diz o verso 35 do capítulo 4 de Marcos, que acabamos de ler. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus, passamos para o outro lado. Tempestade da nossa vida, geralmente ela vem quando tem dias tranquilos. Está tudo tranquilo e de repente, vocês lembram, eu acho que foi em 2019, lá em Brumadinho. Brumadinho é Minas, não é isso? Aquela cidade estava tranquila. Aquela represa lá, da empresa Vale, ela funcionava há muito tempo ali, e ela gerava riqueza para a cidade, ela dava emprego para as turmas, para as pessoas.
E as pessoas estavam tranquilas porque conseguiam sustentar sua família. Estava tudo tranquilo porque estavam empregados, a cidade prosperava. Mas de repente, e vocês sabem da história, aquela barragem se rompe. E mais de 200 pessoas foram mortas naquele desastre de Brumadinho. Então, o que fala isso? Fala que a tempestade, muitas vezes na nossa vida, ela vem quando tudo está tranquilo. Quando você baixou a guarda, quando você acha que vai ficar tudo sempre daquele jeito, aí a tempestade vem. Tempestade geralmente ela vem em dia tranquilo, você vai fazer um exame e de repente você vai por alguma coisa e de repente o médico te dá uma outra informação. Você vai levar alguém. E de repente você descobre que a tempestade não é no alguém que você levou no médico, é em você. E tá tudo tranquilo, mas de repente eu lembro que eu acho que uns 3 meses atrás eu fui levar minha esposa para uma consulta rotineira. E enquanto ela estava lá dentro, eu estava na recepção ali no Guanabara. De repente, tudo tranquilo. De repente eu surtei lá dentro. Do nada. Mas não é que é do nada. Talvez já viesse, já fazia algum tempo. Mas eu surtei legal mesmo, de uma maneira que eu nunca tinha. Meu dia estava tranquilo. E aí eu comecei a me sentir mal. E aí eu cheguei para a recepção e falei: ó, você poderia marcar uma consulta para mim? Eu preciso passar por um psicólogo. Aí ela falou: ah, não tem, só tem daqui a 2 meses, 3 meses. E ela, quando ela começou a falar isso, eu comecei a... Algo assim que eu tenho 50 anos, nos meus 50 anos nunca tinha acontecido. Eu comecei a chorar. Comecei a chorar, a tremer. E aí, de repente, me pegaram, me levaram para dentro de uma sala. Aí já veio enfermeiro, aí já apareceu um médico, já me encostou e tal. Já me medicou. E aí eu descobri que o quê? Que a tempestade na nossa vida, geralmente ela vem quando tudo está tranquilo. E geralmente quando vem é porque eles querem, o diabo quer impedir aquilo que Deus tem na tua vida. Porque se o diabo sabia, no mês passado nós recebemos e batizamos aqui quase 40 pessoas, Ju. E o diabo sabe que se eu não tivesse, se ele tivesse me derrubado naquele dia, talvez de alguma maneira ele tinha impedido, ele poderia impedir aquilo que Deus tem para fazer através da minha vida e através da vida dos líderes que tem aqui, porque tudo que acontece aqui não tem nada a ver só comigo, mas eu preciso estar motivado para eu motivar a Carla, o Fabinho, o Adriano, a Lucivane, a Mônica, a Juliana e todo. Porque eu entendi que geralmente quando vem,
em dias tranquilos, quando vem uma tempestade, é porque o diabo está tentando impedir algo poderoso que tem na tua vida. Pastor, e como é que está? Vencendo um dia de cada vez, confiando que aquele que nos chamou, Ele pode fazer muito mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Entendendo que o segredo da nossa força não está naquilo que nós somos ou pensamos ter, mas a nossa autossuficiência, se nós não entendermos que ela vem de Deus, a tempestade vem e nos derriba, a tempestade vem e nos joga para o chão e a gente não tem força de levantar. E aí como é que você luta com isso, pastor? Um dia de cada vez, sabendo que Ele está no controle. Sabendo que Ele está no controle. Quem está me entendendo o que eu estou falando aqui? Aprenda uma coisa, irmão, não existe Superman, não existe super-homem. Se um pastor, alguém pagar para você que é super-homem, ele é mentiroso. E aqui nós temos aprendido o seguinte: aqui nós não vivemos com máscara, nós vivemos como seres humanos. Não sou diferente de você. Se você luta, eu também luto. Todo pastor luta. A dificuldade é que alguns não têm coragem de muitas vezes abrir o coração e dizer: olha, estamos juntos. Deus continua no controle de todas as coisas. Mas a tempestade é assim, ela vem quando você menos espera. Você vai fazer um exame de rotina, de repente o médico te dá um exame, olha, alguma coisa deu alterada. Ou você acorda no meio da noite com uma notícia que você não estava esperando. Então a primeira coisa que eu aprendi da tempestade é que ela vem em dias tranquilos. Lá em 2 Reis, capítulo 4 e o verso 18, a Bíblia fala de uma mulher que ela desejou ter uma criança, ela desejou ter um filho, e o profeta vai lá e profetiza: daqui a 1 ano você vai ter um filho. E depois de 1 ano aquela mulher tem um filho. Imagina a alegria daquela mulher: o filho no meu braço, eu não podia ter, mas agora eu tenho um filho nos meus braços. E aí o filho começa a crescer, ela começa a ver a criança crescer, quebrar as coisas em casa, dar aquela risada de alegria, e ela começa a ver crescer. E um dia a criança vai com o pai para o trabalho dela, e quando chega lá, a criança começa a ter uma dor de cabeça. Você pode ler isso em casa, em 2 Reis capítulo 4, a partir do verso 18, a criança começa a ter uma dor de cabeça. O pai diz assim: ó, o seu empregado, leva esse menino para a casa da mãe dele, porque ele não está muito legal. E aí, quando chega em casa, a mulher começa a olhar a criança, e de repente, o que acontece? Aquela alegria, a mulher está tão tranquila, está tão sossegada ali, mas de repente a criança morre. O sonho daquela mulher morre. Aquela mulher começa a ficar triste. Só que diferente de você, talvez de mim, me parece que ela não entra em desespero, porque ela sabe que ela não podia ter, mas Deus deu. E se Deus dá, Ele não toma. E se a gente acha que perdeu, a gente não perdeu, porque quando Deus dá, Ele não toma. E se Ele pegar algo da gente, não é tomar, é pegar para você, para devolver 2 vezes mais, abençoado, santificado, glorificado. Sabe o que aquela mulher faz? Ela coloca a criança no local aonde ela recebeu a bênção, aonde o profeta dormia.
ela pega o cavalo, ela monta no cavalo e ela vai até o profeta, porque foi o profeta que tinha profetizado para ela que ela ia ter um filho. E ela vai ali de cabeça baixa, devagarinho. Alguém pergunta: ei, tá tudo bem contigo? Tá tudo bem. Porque muitas vezes não adianta nada você ficar falando para todo mundo que ninguém, às vezes, não vai resolver teu problema. Às vezes a gente tem que levar a nossa questão para quem vai resolver o nosso problema. Para quem vai resolver, vai nos ajudar. Não adianta eu contar nada para alguém se alguém não vai orar por mim. Se alguém não vai me dar uma palavra de consolo. Vai tudo bem contigo? Vai tudo bem. E lá, o diabo sussurrando: se você é mentirosa, seu filho está morto. Talvez o coração dela falando assim: mas vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Aí ela chega até o profeta. Aí ela descarrega. Porque, irmão, presta atenção. A gente tem que saber com quem gritar. A gente tem que saber com quem falar alto. Eu procuro não falar alto com ninguém, mas quando eu estou meio naquele dia, eu grito para Deus. Hoje eu estava sozinho aqui, a porta estava trancada, eu falei: Deus! Preciso de socorro agora! Eu não sei se o cara do bar viu, mas estava trancado, estava eu e Deus. Eu vou gritar com a Silvana para quê? Porque com Deus não tem essa. Com Deus a gente tem que ser transparente. Com Deus, com alguém que pergunta para você: está tudo bem? Você fala: não, vai ficar. Mas para Deus, não está bem. Senhor, não está bem. Não está bem. Quero gritar: não está bem. Então grita, filho. Eu lembro de uma irmã, ela aqui na igreja, na época ela era obreira. Aí ela estava passando por um momento difícil na casa dela. Eu fui visitá-la, fui visitar o marido dela. E aí depois eu fui outra vez, ela não estava e tal. Aí um dia ela estava ali com um uniforme de obreiro. E eu cheguei para a irmã. Ela falou: pastor, você é meu amigo, mas você não sei o que e tal. E começou a me xingar ali, lá no final. E pá, me xingando. Tal. E eu abracei ela assim. Aí ela falou: pastor, desculpa, eu não queria falar isso com você. Eu falei: eu sei, você só queria pôr para fora. Que bom que foi comigo. Que bom que foi comigo. Em relação a Deus, tem hora que a gente tem que pôr para fora. E que bom que é com Ele. E que bom que Deus não vai se escandalizar de você falar o que está no teu coração para Ele. Talvez se você falar para alguém, a pessoa vai escandalizar, mas para Deus não. Porque tem hora que a tempestade vem, e ela vem do nada. E a gente tem que levar o que? As nossas necessidades a Deus. Então a primeira coisa que eu vejo é que a tempestade ela vem em dia tranquilo. Segundo, a tempestade ela vem de repente. Marcos 4:37 diz: e levantou-se grande temporal de vento, subiam as ondas por cima do barco de maneira que já se enchiam. Então ela vem de repente, mas você precisa saber para quem falar. Uma vez, eu lembro no encontro de casal, quando a pastora Silvânia fez um encontro de casal e eu fui lá. E aí no dia, eu acho que eu tive um desentendimento com a minha esposa. E aí acho que ela vai lembrar desse dia,
eu falei para ela. Não, contei um testemunho lá para os casais, para poder edificar o pessoal lá. Olha, a gente teve uma dificuldade e tal, mas toma aqui, aleluia e tal, compartilhei. Uma semana depois, alguém conversando comigo, é por isso que o senhor é assim, é por isso que o seu casamento é assim, tal. Aí eu falei, nunca mais abro a minha boca nem para edificar, porque eu estava falando para edificar, e a pessoa começou a jogar aquilo no meu rosto. Então, até para quem a gente fala, a gente precisa ver para quem que a gente fala, porque a tempestade ela vem em dia tranquilo, a tempestade ela vem de repente, e a tempestade quando vem, ela vem com violência. Diz que veio uma tempestade muito grande, que bateu com violência no barco. Mas Jesus estava tranquilo ali. Quem já ouviu falar no Steve Jobs? Quem é o Steve Jobs? É o que criou, vê se eu não erro aí, o Fabinho está com... Foi o que criou o Apple, não é isso, Fabinho? É isso? Tô de olho, eu sei, negão. Sabe o que ele falou? Ele falou o seguinte, ó: coisas materiais perdidas pode ser encontrada, mas há uma coisa que nunca pode ser encontrada quando é perdida: a nossa vida. Coisas materiais perdidas pode ser encontrada, mas existe uma coisa que quando perdemos não se encontra jamais: é a nossa vida. Por isso que nós temos que aprender a viver acima da tempestade. Sabe, a Bíblia nos compara com muitas coisas. Nos compara com ovelha, é ou não é? Mas uma das comparações que eu acho mais magnífica, que a Bíblia compara o servo de Deus, é com a águia. Mas os que esperam no Senhor subirão com asas como águia. E uma das qualidades que eu vejo na águia é o seguinte: quando tem uma tempestade, todas as aves, elas procuram uma árvore ou um galho, algum lugar para se esconder. Já a águia é a única ave que ela consegue sobrevoar ou voar acima da tempestade. Então, quando Deus está dizendo que eu e você somos águia, Ele está dizendo que eu e você temos a capacidade de voar, de sobreviver acima de todas as dificuldades que nós possamos passar. Sabe por quê? Porque Deus está com cada um de nós. Não importa a dificuldade que você possa estar passando, Deus te compara como águia, e como águia você tem a capacidade dada por Deus de sobrevoar todas as dificuldades, todas as tempestades da vida. Sabe por que aconteceu o que aconteceu lá no barco? Os discípulos não entendiam ainda quem eles eram, mas Jesus sabia quem Ele era. Então, quando estava tendo aquela tempestade, aqueles ventos, os discípulos estavam embaixo, porque não sabia quem Ele era. Mas Jesus, sabendo quem Ele era, Filho de Deus, Deus Altíssimo, Ele estava voando acima da tempestade. E quando você está acima da tempestade, você está em lugar tranquilo. E quando você está em lugar tranquilo, você consegue dormir, você consegue sossegar. E mesmo que alguém cante para você: mestre,
o mar se levanta, as ondas me dão pavor. Essas pessoas estão por aqui, e aí você que está por cima diz: sossegai, sossegai, vai dar tudo certo. Deus está no controle. Então eu não sei o que está passando na sua vida, mas a palavra de Deus para a sua vida é: sossegai, sossegai. Deus está no controle. Deus está no controle de todas as coisas. Agora, como devemos reagir em meio à tempestade? Primeiro, tenha bom ânimo. Fica tranquilo. Eu teria muitas coisas para falar aqui, mas vou encurtar. Segundo, tenha esperança. Aquela mulher sunamita, o filho dela estava morto, mas ela sabia que aquele que deu era poderoso para ressuscitar. O interessante é que a história da mulher sunamita, ela vem depois da história de Abraão. E quando Deus pede Isaac a Abraão, Gênesis não fala, mas no livro de Hebreus diz que Abraão sabia que Deus era poderoso para matar e ressuscitar o seu filho. Por isso que ele não pensou em duas vezes em entregar aquilo que Deus estava pedindo. Por que Abraão tinha essa convicção que Deus era poderoso para ressuscitar o seu sonho, o seu filho? Porque Abraão, ele é construído, ele é conhecido na Bíblia como um construtor de altares, Ju. Se você ler a história de Abraão, você vai ver que aonde ele ia, ele erguia um altar. Aonde ele ia, ele construía um altar. E altar fala do quê? De intimidade. Lembra que eu falei aqui uma vez que a mesma palavra para intimidade é altar, cama e mesa. Mesa, você não leva qualquer pessoa para sentar na sua mesa para comer, leva? Carlão nunca me levou. A cama onde você dorme com a sua esposa é o lugar de intimidade. E o altar é o lugar de intimidade. Cama, mesa e altar. É a mesma palavra hebraica para intimidade. Então só consegue vencer a tempestade aqueles que aprendem a construir um altar de intimidade com Deus. Amém? Você pode se colocar de pé. Quero orar com você neste momento. Não pega a Bíblia, não pega a bolsa. Eu já vou dispensar você. Mas eu quero que neste momento você feche os olhos e você comece a ter um momento de intimidade com Deus. Eu quero orar por você nessa noite. Espírito Santo de Deus, a tua palavra foi ministrada nessa noite, Pai. Deus, eu tenho certeza, como a tua palavra diz, ela é como um martelo que esmaga, que tritura a rocha. Ela é como uma faca, como uma espada, que entra na nossa intimidade. E eu sei, ó Deus, que aqui nessa noite muitas pessoas estão passando por tempestade. Eu sei que aqui nessa noite muitas pessoas estão passando por dificuldade. E por isso, ó Pai, eu venho pedir, ó Deus, que o Senhor venha com o Teu Espírito Santo examinar o altar construído no coração dessa pessoa, Pai. Se ela não tem intimidade contigo, ó Deus, que a intimidade possa ser gerada a partir de agora, a partir deste momento. Porque eu entendo, ó Deus, que a presença do Teu Espírito Santo, ela pode vir agora na vida dessa pessoa. Porque como Atos do Apóstolo, capítulo de número 2 diz, de repente entrou ali naquela sala
um vento veemente e impetuoso encheu aquela sala, encheu cada pessoa que estava ali naquele cenáculo com a tua presença, com a presença do teu Espírito Santo. Então, Deus, aqui nessa noite, Pai, eu te peço, meu Deus, que o Senhor venha abençoar, meu Deus, a vida do teu povo, que o Senhor venha, meu Deus, abençoar a vida da tua igreja. Fale com Ele, meu amado irmão. Fale com Ele. Se você quer gritar neste momento, grite. Se você quer falar alto com Ele, fale. Abra teu coração. Não existe segredo nenhum que Deus não saiba da tua intimidade, do teu coração. Então põe para fora. Fala com Ele. Diga: Deus, me socorre. Diga: Deus, vem estar comigo, Deus. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. A presença dele está aqui nessa noite. Oh, neste lugar tu és real. Você acredita nisso? Vou me entregar totalmente. Basta um toque, basta um toque. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar, se eu me humilhar e sacrificar, tu inclinarás ao meu clamor. Mas vale um dia sem jamais tu ir. Olha aqui para mim, deixa eu falar uma coisa para você. A Bíblia, ela é repleta de homens de Deus. Abraão, né? Jó, Paulo, Pedro. E o que essas pessoas têm em comum, irmãos? Que eram fracas. Abraão mentiu para proteger a sua vida. Paulo era um perseguidor da igreja. Pedro era alguém que não controlava as suas emoções. E quando você começa a ler as biografias, você olha que aqueles homens tudo santo de Deus era tudo cheio de falha e de defeito. Por que Deus não escondeu as falhas e os defeitos e as fraquezas desses homens? Sabe por quê? Porque Deus queria dizer para mim e para você que não adianta bancarmos o super-homem, a super-mulher, não adianta bancarmos o forte, porque o único forte que tem aqui nessa noite é Jesus Cristo, o Filho de Deus, e a nossa força, ela vem de reconhecer a nossa fraqueza e a nossa suficiência em Deus. Aleluia. Então não acredite em ninguém que diga que não tem fraqueza. Porque se ele não tem fraqueza, Deus não pode operar na vida dele. Porque é através da nossa fraqueza que nos tornamos fortes em Cristo Jesus. Amém? Olha com o dedo de profeta o seu irmão e diga: você é
forte em Cristo Jesus. Você é forte na sua fraqueza, porque Cristo Jesus está na tua vida. Você é forte em Cristo Jesus, moça. Aleluia. Você pode parecer fraca, mas Deus está na tua vida e Ele te fortalece. Aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus pela nossa fraqueza, porque somente na nossa fraqueza podemos ser fortes em Cristo Jesus. Aleluia, 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 glória, glória, glória. Oh Espírito Santo, Senhor, nós te louvamos, Pai. Nós te louvamos nessa noite, Pai. Abençoa, meu Deus, a tua igreja. Que ela possa ter uma quinta-feira abençoada. Uma quinta-feira de vitória. Que a graça de Deus Pai, que a consolação do Espírito Santo de Deus e o amor de Jesus esteja em nosso coração. Se você crê, você crê? Então diga amém. Faz barulho, faz alguma coisa para chamar a atenção dEle. Deus abençoe.